Hoje a gente vai focar um pouco mais em tratamento. Vocês já tiveram aula sobre esses itens, né? Introdução, epidemiologia, critérios diagnósticos e quadro clínico, comorbidades. Ficaram com alguma dúvida? A gente vai prosseguir o assunto falando sobre tratamento, prognóstico e vamos falar um pouquinho do risco de suicídio. O tema suicídio é bastante denso, né? É um assunto pesado, tem diversos aspectos a serem analisados, mas aqui vou tentar focar na parte da depressão psicótica. Vocês vão ter uma aula, um curso só sobre suicídio. É extremamente interessante porque é uma situação de saúde pública muito comum que a gente, como profissional de saúde, tem que saber manejar quando o paciente tem um risco de suicídio. Eu usei primeiro, para falar sobre o tratamento, essa revisão Cochrane sobre o tratamento farmacológico de depressão psicótica. Então, esse é o foco da minha aula. Vamos lá? Esse trabalho quis avaliar qual a eficácia clínica, se existe diferença, né, na eficácia clínica dos tipos de tratamento para depressão psicótica unipolar. Então, eu não estou falando da depressão psicótica que pode acontecer em paciente que tem transtorno afetivo bipolar. O tratamento é diferente, o prognóstico, a evolução. Naquele caso, a gente precisa usar um estabilizador de humor. Na depressão unipolar psicótica, nem sempre. Então, eles quiseram avaliar, através de uma revisão de diversos estudos, se valia mais a pena, se era mais eficaz o uso do antidepressivo em monoterapia ou o uso do antipsicótico em monoterapia, ou os dois. E aí, o que vocês acham? Porque toda medicação tem seus efeitos colaterais, né? Tem seus efeitos terapêuticos, então a gente sempre precisa considerar o que tem de melhor evidência na ciência de hoje em dia para não atrapalhar o paciente. Por exemplo, os antipsicóticos, principalmente os de segunda geração, eu já vou falar para vocês, eles têm uma grande chance de induzir efeitos metabólicos no paciente, síndrome metabólica, ganho de peso, alteração de colesterol, triglicérides, até de glicemia de jejum. Então, esse tipo de estudo é importante por causa disso, para pesar o risco-benefício. E aí eles chegaram à conclusão de que o mais aconselhável era usar a combinação. Então fizeram essas diversas comparações dos grupos de pacientes que receberam só um, só outro ou os dois, foram relacionados com os pacientes que receberam placebo, e aí chegaram nessa conclusão, que é mais aconselhável usar o antidepressivo junto com o antipsicótico. Eu trouxe um exemplo de um estudo clínico, um ensaio clínico realizado. Essa sigla aqui, STOP-PD, é um grupo de estudos só sobre depressão psicótica, sobre o tratamento. E aí eles fizeram uma intervenção para ver se a olanzapina é um tipo de antipsicótico, interferia nas recaídas. Eu disse para vocês que a depressão psicótica é altamente recidivante, e eles queriam saber se o uso continuado da olanzapina poderia diminuir a chance de recaída naqueles pacientes que já tinham remitidos. Então, eles conseguiram um N de mais ou menos 900 pacientes, e aí esses pacientes todos estavam usando sertralina, usaram olanzapina por um tempo e depois foi suspendida. E aí, que resultados que eles tiveram? Eles perceberam que quem usava olanzapina tinha menor índice de recaída quando eles eram reavaliados depois de 36 semanas, e os pacientes que saíram da olanzapina e foram para o placebo, ou seja, tiveram um uso mais curto da olanzapina, tiveram uma recaída mais cedo. Eles usaram assim a dose média de sertralina nesses pacientes era 150 mg e da olanzapina de 15 mg. Esse estudo ele tem algumas limitações, então ele não diz quanto tempo deve ser usado a olanzapina. Ele não aconselha, não recomenda nenhum nível de tempo assim de uso, mas eu vou comentar com vocês na parte dos antidepressivos o que a gente sabe que é mais seguro, o tempo, né, de uso dessas medicações.